Bom dia a todos que estão aí no Facebook, YouTube e Instagram. Sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda ao episódio de hoje do Artigo em Foco, que eu vou falar com você sobre como publicar em revistas de alto impacto. O que eu preciso fazer para conseguir publicar em uma revista de alto impacto? Tudo isso é um grande diferencial na nossa formação e no nosso currículo. Bem, algumas pessoas já me conhecem, mas outras não. Eu me chamo Ana Godoy e eu ajudo profissionais da área da saúde a escrever esse artigo científico em um mês de forma descomplicada, pensando que a ciência é mais simples do que aquilo que a gente vê. O que nós precisamos aprender é um método. Mas o que é o tal fator de impacto, gente? O fator de impacto é algo que muitas vezes e repetidas vezes a gente ouve falar, mas não tem noção na prática do que isso representa, tá? O fator de impacto é uma métrica que foi criado para saber o quanto que aquela revista se torna importante a partir das citações. Então quer dizer que é uma maneira da gente entender na nossa prática científica se aquela revista tem muitos artigos relevantes, porque a citação é a tradução da relevância científica daqueles artigos daquela revista. Então, revistas podem ter baixo fator de impacto ou alto fator de impacto, tá bom? Agora, isso é uma métrica que ela vai oscilando conforme o tempo. Por que ela vai oscilando conforme o tempo? Quanto mais a revista receber citações durante um tempo, progressivamente vai aumentando o seu fator de impacto, tá? É uma métrica bem objetiva que a gente trabalha e que a gente faz para conseguir entender um pouco como essa revista ela é vista pelas outras pessoas durante a nossa jornada aí de fazer ciência, tá? Então, você deve considerar o primeiro passo na escolha da sua revista um fator de impacto. Uma revista que tenha um fator de impacto ou uma revista que esteja em crescimento. Eu falo isso repetidas vezes porque uma revista que está em crescimento. Às vezes a revista é nova, começou agora, mas é uma revista que é feita por instituições confiáveis, que o corpo editorial está trabalhando para que a revista cresça. Então, vale a pena publicar em uma revista dessa, que daqui a pouco vai ter um fator de impacto. Então, tudo isso a gente precisa considerar no momento que nós estamos ali fazendo, escrevendo o nosso artigo científico e decidindo por essa revista, tá? Então é sobre isso que eu quero falar com vocês. O que é que essas revistas com alto fator de impacto, de qualidade, visualizam no seu artigo científico? O que elas esperam do artigo científico? É sempre uma incógnita. Será que eu coloquei todas as informações de forma suficiente? E isso, gente, depende muito de como você conduz o seu método. A revista científica, ela quer se convencer de dois aspectos principais. O primeiro é o quanto que o seu estudo ele é original. O que é um estudo original? Que é inédito, tá bom? Inédito não significa dizer que você não possa estudar aquele tema, mas que aquele tipo de resposta que você tem é uma resposta inédita para a ciência, seja por causa do lugar que você está conduzindo, seja por causa do tipo de análise que você está fazendo. Então, ser um resultado inédito é importante. Observe que no ano passado nós tivemos um alto volume de produção de artigos científicos relacionados com a Covid-19. Por quê? Porque a Covid-19 é uma doença inédita. Então, a gente teve muita publicações boas e publicações ruins, inclusive, justamente porque a gente precisava ter essa questão de resposta sobre algo que estava afetando o mundo e afeta ainda o mundo hoje da forma que está. Então, é interessante
a gente ter essa clareza de ideias. O que a revista está observando? Ali se é inédito, se é algo que vai nos ajudar a ter direcionamentos para a nossa prática. Então, isso, as revistas de alto fator de impacto, elas sim vão observar. O segundo ponto é clareza na condução da sua pesquisa. As revistas de alto fator de impacto valorizam muito o método científico. Eu falo isso aqui no Ciência em Texto, repito que vocês precisam entender sobre método, porque é isso que é valorizado. O método, ele vai puxar uma série de outros eventos do seu trabalho. Então, se você tem um método bem conduzido, consequentemente, você vai ter aí um efeito colateral bom. Por quê? Os seus resultados serão bons, a sua discussão vai ser boa, baseada, fundamentada na reflexão do seu método. Então, as revistas estão de olho nisso, estão de olho no método científico. Quando eu falo aqui repetidas vezes sobre o método, é porque eu sei que isso é uma pedra no sapato de muitas pessoas. E o que ela quer entender, a revista quer entender no método científico? É a capacidade que você teve de demonstrar o seu resultado e a clareza de informações, tá? Eu quero saber se ali no método, no caminho do método, eu vou chegar ao seu resultado. Se no meu caminho do método eu não chegar ao resultado, nós temos algum problema aí de condução que vai gerar uma distorção. Bem, pensando de maneira mais objetiva, você precisa levar em consideração no seu método 4 pontos que a gente não pode esquecer, que a gente não pode deixar de observar. O primeiro ponto que a gente vai sempre estar observando é como eu seleciono a minha população. Por que como eu seleciono a minha população? Porque eu tenho que minimizar a possibilidade de erros. E eu só minimizo a minha possibilidade de erros se eu faço uma boa seleção. E isso, se eu não tenho uma seleção adequada, consequentemente eu gero um resultado inadequado. Bem, a seleção é um problema muito observado nessa fase de condução. Por quê? Porque a seleção pode acabar produzindo ali um efeito, um resultado que a gente chama de viés. Esse viés está conectado com o fato de você não poder dar uma resposta adequada àquilo que você está investigando. Então, você vai fazer um estudo, por exemplo, com crianças que têm aí uma faixa etária de um ano a 5 anos de idade, e você seleciona uma criança com 11 meses e 29 dias, por exemplo. Quando você seleciona uma criança que não tem um ano completo, mesmo que ela esteja muito próxima disso, você está produzindo um efeito que a gente chama de viés de seleção. Então, a revista de alto fator de impacto vai observar isso. Se você selecionou adequadamente os participantes da sua pesquisa. Ah, Ana, e como é que eu sei? Quando você tem definido claramente os seus critérios de elegibilidade. É nos seus critérios de elegibilidade que você vai pensar assim: como é que eu faço um recorte da população que eu vou observar dentro desse grande grupo para que eu tenha ali um tamanho mínimo de amostra que seja capaz de responder a minha pergunta de investigação.
Então, quando eu estou conduzindo o meu método e eu penso em seleção, eu não posso esquecer de pensar nesse ponto, que é como eu consigo minimizar essas possibilidades aí de distorção durante a minha jornada, tá? Um segundo ponto, quando você define muito bem, de forma muito clara, critérios de elegibilidade e que você consegue perceber isso, é como você dirige o seu carro. E o que eu quero te dizer de dirigir o carro? É como você conduz a sua pesquisa. A forma de condução da pesquisa da gente tem uma conexão muito próxima com a nossa coleta de dados. Então, como é que eu faço a minha coleta de dados, a minha definição de variáveis? Como é que eu faço a minha coleta de dados, a minha definição de variáveis, não esquecendo dos meus critérios aí de elegibilidade e da forma que a gente vai conduzir a pesquisa para minimizar problemas. Por exemplo, eu posso ter um problema de acesso à informação. O que é o acesso à informação? É eu fazer uma pergunta para uma pessoa e ela não querer me responder. Eu posso perguntar qual é a sua idade, ela pode dizer eu não quero responder. E aí, gente, a gente vai gerar o quê? Um dado perdido. Um dado faltante, que a gente conhece na prática como missing. Então, se eu tenho um dado faltante, um dado que eu conheço como missing, e eu não pego esse dado e tento pensar qual é a estratégia ainda na coleta de dados que eu vou utilizar para conseguir resgatar essa informação, eu estou gerando um outro problema, uma distorção acerca da informação. Se eu gero a distorção acerca da informação, eu vou estar produzindo um viés. Por que eu vou produzir um viés? Porque eu precisava daquela informação para poder avaliar os resultados, eu não tenho, e eu, enquanto pesquisador, percebendo que eu não tinha informação, eu não fiz nada durante o meu processo de coleta de dados para contornar a situação. O que eu estou te dizendo não é assim, olha, fulano, você tem que me dizer essa informação aqui, responde aí. Não, não é isso. O que eu estou te dizendo é que você precisava ter pensado, será que eu posso mudar o jeito de perguntar para poder aquela pessoa me responder? Isso a revista vai observar. Se você fez de tudo para melhorar o seu processo de questionamento, de avaliação, minimizar a perda de informações. Porque isso gera missing, que é o dado faltante no banco, e esse dado faltante vai gerar uma grande distorção para você no final, porque a gente não vai saber verdadeiramente se aquela variável pode impactar ou não nos seus resultados. Então, a coleta de dados também é observada por essas revistas, pensando o que o pesquisador fez para elevar a qualidade desse processo de condução desse carro, tá? Ou seja, será que a pessoa dirige bem ou dirige mal? É um pouco disso que a gente vê na coleta dos dados. E isso, gente, reflete em algo muito, mas muito importante, que se chama validade interna. As revistas de alto fator de impacto buscam pesquisas com alta validade interna e boa validade externa. Mas o que é a validade interna? Se a gente parar para pensar, é tudo que você fez para qualificar a sua revista. É tudo que você tratou, que você avaliou, que você pensou ali para tentar trabalhar na sua evidência científica. Por exemplo, eu estou coletando informação, um dado que eu quero tratar sobre a Covid-19.
Covid-19 tem inúmeros sintomas e diferentes sintomas durante essa nossa jornada aí de avaliação, tá? Então, se a Covid-19 tem diversos sintomas que se confundem com outras doenças, eu preciso, de algum modo, ali, qualificar esse dado. Ou seja, será que eu posso apresentar um resultado de um exame laboratorial para melhorar a definição do meu desfecho, que é a Covid-19, por exemplo? Então, se eu uso de um exame laboratorial para isso, eu vou elevar a minha qualidade. Eu vou elevar a minha validade externa. Melhor ainda se você utilizar um padrão ouro. O que é o padrão ouro? O padrão ouro é o melhor teste de diagnóstico que nós temos para definir a presença e ausência de uma determinada doença. Então, o padrão ouro, se você consegue pegar na literatura todas essas referências, toda essa informação ali, e transformar isso, e utilizar isso da maneira mais crítica, da maneira mais objetiva, e pensando que a melhor forma de produzir o resultado que você quer avaliar, por exemplo, a melhor forma de eu aferir o meu desfecho Covid-19, eu vou estar tratando ali com um aspecto da validade interna do meu estudo. Por quê? Eu escolhi o que há de melhor para aferir o meu resultado. Então, se você está conduzindo uma pesquisa, onde você esteja, pense assim, será que tem instrumentos validados, questionários validados, para que eu consiga mensurar aquela informação, seja a minha exposição, seja o meu desfecho? Isso é importante, muito, muito importante. Por quê? Todas as vezes que a gente vai tratar e trabalhar a informação científica, a gente deve buscar a melhor forma de obter resultados, tá bom? Então, a validade interna do estudo é algo assim extremamente importante. É o que aumenta a nossa credibilidade com o leitor, com o revisor, e por isso que as revistas de alto fator de impacto gostam de estudos que mostrem essa validade, que mostre que você se esforçou ao máximo para qualificar aquele processo. Tá? Então, tenha isso em mente, seja transparente, seja claro, detalhe o seu método, não tenha medo de detalhar e de apresentar as informações necessárias, de apresentar aqueles resultados que são considerados realmente importantes ali dentro dessa jornada. E também não deixe de mostrar como você conduz o seu carro, tá? Porque isso vai impactar muito nos seus resultados. Bem, depois que você vai pensar sobre a condução da sua pesquisa, você vai avançar para um aspecto que é como eu apresento os meus resultados. Como é que eu apresento os meus achados? Como é que eu te mostro de verdade aquela evidência? E para isso você precisa entender sobre análise de dados. Por quê? Cada informação que eu produzo, cada tipo de avaliação que eu faço, cada tipo de variável que existe, é uma forma diferente de eu realizar a análise de dados. A análise dos dados é algo que eu posso lhe dizer assim, que faz total diferença na hora de avaliação. Por quê? Porque se você fizer a técnica estatística correta para aquele tipo de avaliação, as revistas de alto fator de impacto vão dizer assim, ele domina sobre o que ele está falando. E tudo começa onde? Tudo começa lá na tabela 2x2. Se você estiver fazendo um estudo quantitativo. Tudo começa na técnica de pesquisa que você está adotando, se você estiver fazendo um estudo qualitativo.
Então, quando você está aí refletindo todo esse processo de análise de dados, você não pode esquecer qual é o tipo de variável que você está fazendo. Se você está descrevendo a análise de modo que você consiga responder ali o seu objetivo, e se você está escolhendo a análise conforme o tipo de variável. O tipo de variável impacta muito na análise dos seus dados. E a revista vai observar isso. Então, todo mundo acha que deve fazer regressão logística, por exemplo, e não é. Você precisa considerar a distribuição dos seus dados, as informações que você tem cientificamente e tudo que você produziu, os dados que foram perdidos, os dados que são faltantes, todo esse arcabouço de informações devem estar ali presentes durante essa nossa jornada científica e durante esse nosso processo de pensar ciência. A análise de dados é um momento em que a gente pode expressar o nosso resultado da melhor forma possível, tá? Então, as revistas de alto fator de impacto vão visualizar isso, vão visualizar como você processa essa análise de dados. Bem, seguindo essa lógica aí científica, tem um outro ponto muito importante. Se você descreve bem a sua análise de dados no método, é porque você é capaz de executar essa análise nos seus resultados. Então, se você é capaz de executar essa análise nos seus resultados e de avaliar todo esse processo científico aqui durante essa nossa jornada, você também vai interpretá-lo adequadamente. Porque para você rodar uma análise de dados, você precisa entender o que aquela análise está traduzindo, o que aquela análise está te dizendo. Então, quando você vai escrever o seu artigo científico, você consegue interpretar de maneira mais prática, de maneira mais objetiva isso. Então, os resultados costumam ser bem objetivos, uma interpretação daquilo que você fez de análise, daquilo que você fez de condução da sua pesquisa e mostrando aí por meio de gráficos e tabelas. É uma alternativa didática e legal que você pode adotar. Mas os autores precisam dar ênfase à discussão. A discussão é um outro ponto que as revistas de alto fator de impacto vão observar. Elas sempre batem ali na discussão. E sabe por quê? A discussão é sua oportunidade de defesa ou sua oportunidade de acusação. O artigo científico ele está recebendo um julgamento. Ele está ali recebendo uma avaliação. Então, se você não argumenta bem, se você não é seu próprio advogado, naquele momento de escrever a discussão do artigo, você acaba perdendo esse julgamento e tendo seu artigo reprovado. Então, a discussão precisa abordar aspectos que estão além somente da comparação da literatura. A gente precisa desmistificar essa ideia de que discutir é só comparar, é só comparar. Não é. Discutir é expressar o que os seus resultados têm, comparar com a literatura e trazer uma sustentação teórica. E o que é essa sustentação teórica? O que dá sentido ao seu estudo para além de uma simples comparação da literatura. Então, assim, eu quero te dizer que a discussão é a sua oportunidade de expressar tudo aquilo que você fez, se defendendo e qualificando o seu trabalho. Agora, a gente tem que assumir limitações. Ontem, eu estava conversando com algumas pessoas com os meus alunos do DPA1 sobre essa questão de assumir limitações do estudo. As pessoas têm medo, parece que se eu falar que o meu estudo tem um problema, não vai ser publicado. E não é isso. Eu quero te dizer que quando você assume que tem um problema,
você está mostrando para outras pessoas que pode existir algum nível de distorção dentro do seu trabalho, mas que você está sendo transparente o suficiente para dizer a ele, e humilde, para dizer a ele que novas pesquisas ainda são necessárias acerca daquele tema. É interessante a gente não esquecer desse detalhe, não esquecer de como a gente pode estruturar melhor as nossas pesquisas no futuro. Porque às vezes eu estou aqui conduzindo uma pesquisa e surgem limitações que fogem ao domínio do pesquisador. O que eu quero te dizer? Por exemplo, se você trabalha com banco de dados secundários, pode ter problema de aferição do seu desfecho, da forma que foi definido o diagnóstico. Pode ter todos esses problemas. E isso foge do domínio do pesquisador, foge do nosso entendimento, porque não fui eu que coletei diretamente, é um dado secundário. Então, se isso foge do meu domínio, eu posso assumir isso como uma possível limitação do meu estudo, tá? Por quê? Era impossível eu, usando um dado secundário, contornar essa situação. Então, a clareza da informação, a clareza do dado e de como eu consegui coletar a informação precisa estar ali dito como uma limitação ou como uma possível fortaleza. Então, enquanto limitação, o que você podia fazer enquanto pesquisador para ajustar isso, para alinhar isso? Então, esse tipo de reflexão você precisa trazer. Você apresenta a limitação e diz o que você fez para melhorar a sua evidência científica a partir da coleta dos seus dados. Então, as revistas de alto fator de impacto, elas entendem que se você mostra as limitações para que o outro saiba os problemas que estejam ali e ele possa decidir de fato o que ele quer fazer com aquela sua evidência científica, isso faz com que a gente seja cada vez mais transparente e cada vez mais sincero com o nosso leitor, tá? Então não há problema nenhum em assumir limitações. E as revistas de alto fator de impacto recomendam fortemente que você faça isso. Assumir limitação é um aspecto que eu poderia lhe dizer, um dos aspectos mais relevantes ali da sua discussão, tá? Então é importante, não pode esquecer. Agora, as fortalezas, você também deve colocar. Você pode apresentar a fortaleza como costurando ali com a sua limitação, mostrando a limitação e fortaleza, para você estar nessa defensiva, nesse julgamento, nessa argumentação. Ou você pode mostrar a sua fortaleza somente à parte, mostrando tudo que você fez de positivo. E o que é a minha fortaleza? É como eu faço a condução da minha pesquisa, é a tal da validade interna. Como é que eu conduzi, pilotei aquele carro? Então, a validade interna é a forma que você qualificou a informação, qualificou o dado, e você precisa sinalizar no seu artigo isso, na sua discussão. E também expressar algo que muitas pessoas desejam, mas às vezes a gente não tem possibilidade de executar, que é a capacidade de generalização dos resultados, validade externa. É que eu tenho de extrapolar esses resultados para outras populações com características parecidas, características semelhantes à que eu tenho. E aí a validade externa envolve aspectos relacionados com o tamanho da amostra, a representatividade do estudo, ou seja, o quanto que aquela amostra pode ser representativa. Por que eu falo representativa? Porque para eu poder extrapolar, eu preciso saber também as características. Então, entenda que representatividade são informações diferentes, são condutas diferentes de generalização, tá? A representatividade é o quanto que aquele estudo ele é representativo de um determinado município, ou seja, que representa verdadeiramente a população daquele município, tá bom?
Já a generalização é a capacidade de eu pegar esse resultado, que pode ser representativo ou não, melhor que seja representativo, e extrapolar para outros lugares, para outras cidades, para outros estados, para outros bairros, tá? Conforme ali o meu desenho. Então, a validade externa também é muito valorizada por essas revistas, porque elas querem saber se os seus resultados serão úteis para outras pessoas em outros lugares com características parecidas, tá bom? Às vezes pode não ser útil, mas pode, obviamente, iluminar algumas pessoas em relação ao que fazer cientificamente, como conduzir uma pesquisa da melhor forma possível. Então, são esses aspectos que as revistas vão sempre observar aí durante a sua jornada científica. Esse foi o episódio de hoje do Artigo em Foco e eu te vejo na próxima semana. Até mais!